No capítulo 11 de Levítico, nós vamos ver alguns animais serem destacados ali como puros e impuros. Alguns recebem nomes e outros apenas aspectos. Lá é dito que todo animal quadrúpede que ruminar e tiver o casco fendido, dividido em duas partes, estes deveriam sim poder ser usados como alimento. Mas aqueles animais que tivessem um e não o outro, ou seja, tivesse o casco fendido, mas não ruminasse, seria impuro. E o animal que tivesse então a parte de ruminar, mas não tivesse o casco fendido, também não podiam. Então vamos lá os exemplos. Ele coloca lá na Bíblia o camelo, né? Porque ele ruminava, mas não tinha o casco fendido. Coloca lá o coelho, né? Que também rumina, mas não tem o casco fendido. Colocou lá também a lebre, né? Pela mesma razão, né? Rumina, mas não tem o casco fendido. E aí mais adiante tem o porco, que este não rumina. Ele tem o casco fendido, mas não rumina. Nenhum desses animais podiam ser tidos como alimentos puros para aqueles filhos de Israel. Os animais aquáticos que poderiam servir de alimento seriam aqueles que tinham barbatanas e escamas. Se algum animal não tivesse barbatanas e escamas, seriam estes impuros. E agora? Vamos pensar nos animais que temos aí. Qual é o animal aquático que vai para nossa mesa que tem estes atributos aí, não é? Aqueles animais aquáticos que não tivessem esses atributos também seriam impuros, não podiam servir de alimento para o povo de Israel. E isso então diferenciava o povo hebreu, né? Os que guardavam as leis, os mandamentos, os decretos do Senhor, e aqueles que não conheciam estes mandamentos, estas vontades manifestadas pelo Senhor por meio dos profetas, tá? E hoje, quando nós olhamos a Bíblia, lendo algumas vezes a Bíblia no Antigo Testamento, encontramos esse tipo de leitura como de Levítico 11 e nos surpreendemos porque olhamos para pessoas que comem porco e aí a pessoa diz: como pode, se está escrito aqui que não é para comer? E é aqui que entra a importância de ler, de entender e de interpretar a Bíblia de acordo com o que nos deixou os apóstolos, a igreja de Jesus, não é? Então vamos lá. No momento em que os apóstolos começam a ensinar o povo de Deus, eles começam a encontrar neste povo pessoas de costume judeu, claro, as pessoas que se convertiam do judaísmo ao cristianismo, e da mesma forma encontrava-se no meio cristão aquelas pessoas que se convertiam, né, do paganismo, e logicamente eles iam estar trazendo seus costumes, né, de pagão. Quando o povo judeu entrava no cristianismo, eles queriam, né, que os recém-convertidos do paganismo fizessem a circuncisão. Era isso. Da mesma forma, o alimento. O povo pagão entrava na igreja, digamos assim, eles acreditavam ainda que tinha vários deuses. Então, não era fácil para eles sair do paganismo, mesmo acreditando na promessa de Jesus, mesmo acreditando na pregação dos apóstolos, eles entrarem logo ali no cristianismo e já aceitar de primeira que não precisavam mais dos outros deuses. Então, algumas pessoas, quando visitavam, algumas pessoas cristãs, quando visitavam lugares pagãos para evangelizar, eles tinham que comer de alguma coisa. E era nesta hora que eles sofriam esse impasse. E aí, vou comer ou não vou comer? Porque eu percebo que essas carnes aí são carne de porco, por exemplo, são carnes sacrificadas a ídolos, são animais impuros aí, ó, o costume deles, são pagãos. Vou comer ou não vou comer? Né? E é nessas horas que o apóstolo Paulo vai ajudar com as suas cartas, com os seus ensinamentos, e nós vamos poder acompanhar aí. Tudo quanto se vende no mercado, comei sem indagar a sua origem. Então São Paulo dizia: comei de tudo que vos derem. Não precisa perguntar: essa carne de que é? Isso aqui de que foi? E tal. Não. O apóstolo Pedro, certa vez, antes de visitar a casa de Cornélio, teve uma visão. E na visão que ele teve ali, um lençol se abriu na frente dele, contendo todo tipo de quadrúpede. E uma voz veio e disse: Pedro, mata e come. E Pedro disse: jamais colocarei em minha boca algo tão imundo. Olha aí, algo tão impuro. E aí a voz veio e disse: não chameis de impuro aquilo que Deus purificou. Isso acontece por 3 vezes, tá certo? É do interior do homem que saem as más intenções. É isso que torna o homem impuro. Mas comer sem lavar as mãos, como era o costume dos judeus, ou comer esse tipo de alimento ou aquele, isso não torna o homem impuro de forma alguma. Lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 3, nos diz que tudo que se move nessa terra, todo animal que se move nessa terra, Deus nos deu por alimento. Agora, fazer destes animais, entende? Consagrações a demônios é outra coisa.
Aquele tempo eram ídolos, era uma coisa. Eles pegavam e ofereciam a ídolos. Mas também tinham os bruxos, tinham os macumbeiros, tinham aqueles que eram envolvidos com magias. E eles invocavam já não aqui ídolos, mas demônios. E aí nessa questão que São Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer: não quero que tenhais parte no banquete do Senhor e do cálice do demônio. Então fica para outro vídeo, para que a gente possa entender a diferença agora das carnes sacrificadas a ídolos e das carnes sacrificadas a demônios. Amém, meus queridos? Um beijo no seu coração. Eita, este vídeo merece aí um joinha, com certeza. Tchau!